deputado estadual? Eu vejo a necessidade de renovação, professor. E a sociedade goiana tem que dar oportunidade para outras candidaturas. Mesmo sendo desconhecido, mas a gente tem ideias que possam renovar o desenvolvimento, a ordem e o progresso do Estado. A gente não pode ficar focado só em um grupo de políticos, né, que estão aí e que eles já fizeram o que já tinha que ser feito em benefício do Estado e do povo, e agora dá oportunidade. E eu quero que o povo goiano me dê essa oportunidade para que eu possa trabalhar em benefício da sociedade e do Estado imparcialmente e com eficiência. Exatamente. Pessoal, nós estamos ao vivo já, aqui pela Web TV Primavera, e o convidado de hoje é o candidato a deputado estadual, Félix Alves. Você pode frisar, Félix Alves, o seu número para pedir o seu voto e, mais uma vez, você repetir para nós, frisar para nós a sua formação acadêmica, sua área de atuação, e daqui a pouquinho, que os internautas começar a mandar suas perguntas, nós vamos interagindo com os internautas. O meu nome é Félix Alves, número 15221, deputado estadual, MDB Goiás. E, como eu falei, quero que o povo goiano me dê a oportunidade. Eu sou filho, meu pai já foi prefeito e vereador em Fazenda Nova, em Goiás, na década de 60. A informação que a gente tem é que ele foi um excelente prefeito, não era nem nascido na época, mas a gente vê as fotos, ele era um político atuante, carismático, e cumpria com as suas obrigações. E, por que me pareça, o único que herdou esse ideal de tentar a carreira política só foi eu. Que os meus irmãos, minha irmã, inclusive tem uma irmã que mora aqui em Senador Canedo, não manifestou isso ainda, Mas eu estou aí e tenho coragem e tenho competência para isso. Com o viés político e o sangue na veia para a política, é somente o Félix Alves. Iniciou essa militância aí com relação a defender uma categoria, que o senhor pertence. Uhum. E aí o senhor tomou gosto, com certeza que o senhor tem grande chance de colocar em prática toda essa metodologia e tudo o que o senhor tem aprendido ao longo dos anos para beneficiar a sua categoria e todo o povo goiano, Exatamente, professor. A categoria de motociclista, ela é muito importante. Eu vejo muito importante, apesar que pode até ser discriminada, mas é uma categoria importante. Nós temos que frisar o momento aí da pandemia. Nós fomos à linha de frente, levando o alimento, levando o remédio, levando os papéis, as peças automotivas. Então, provamos que somos úteis. Então, inclusive, é viável que o poder público considera essa categoria como de utilidade pública no eventual, porque de agora para frente as nações, os povos, as nações não podem mais ficar despreparada para eventual. E essa questão da pandemia pegou o Brasil de surpresa, pegou de surpresa e aos trancos e barrancos nós conseguimos superar uma política que foi muito conturbada, que deixou muito a desejar, mas a categoria de motociclista estava lá, arriscando a vida, inclusive de ser contaminada, e fizemos o nosso papel, não deixando a sociedade parar. E agora, eu, como candidato, quero o apoio da sociedade, que reconheça a nossa importância e que não só isso, mas que eu tenho capacidade também de somar com o governo na elaboração de projetos em benefício da sociedade e do Estado. E é isso que eu quero. E é isso que eu vou fazer sendo eleito. O povo tem que confiar em mim. É Deus e o povo. Félix Alves, quantos anos o senhor tem que o senhor atua nessa área e junto a essa entidade, a cooperativa, a Copimego? Exatamente. A Copimego eu entrei dia 29 de novembro de 2013 e estou lá até hoje. É uma cooperativa de médio porte, bem estruturada. Inclusive, eu recomendo os jovens que
que gostam de trabalhar em moto, motociclista, né, possam procurar ela, porque ela possibilita ter um rendimento bom e tem plano, né, tem coisas de benefício para o motociclista. Tem plano de saúde, tem plano odontológico, tem seguro de vida, tem desconto no INSS, né, e tem uma estrutura lá excelente. Eu recomendo os senhores procurar. E as senhoras também que gostam de trabalhar nesse ramo. Exatamente. E qual que é o partido que o senhor escolheu, que o senhor se filiou e que o senhor está concorrendo ao cargo de deputado estadual? O MDB. O MDB eu já... eu herdei isso de meu pai, né? Do meu pai. Meu pai sempre foi filiado ao MDB, foi fiel a Íris, né? E infelizmente perdemos ele, né? Então agora tocar para frente. É aparecer novos líderes aí que vai somar em benefício da sociedade e do Estado. Exatamente. Félix Alves, seja muito bem-vindo mais uma vez. Esse espaço é um espaço muito amplo aqui na Web TV e é um espaço também que oportuniza o candidato chegar aos seus eleitores, evitando assim até mesmo a questão de tantas visitas, e o senhor consegue atingir uma meta muito boa. A Web TV Primavera, em 7 lives, já ultrapassou a marca de 2.300 visualizações e todo o material produzido aqui fica disponível, e é muito interessante que o senhor possa utilizar bem esse tempo de 1 hora, que o senhor possa trazer até o eleitor bastante esclarecimento e convencimento com relação ao projeto de poder que o senhor está em pleno exercício e a todo vapor. Que o senhor possa comentar para nós com relação ao perfil do senhor e também as propostas, além da Copmego, da sua área de atuação. Quais as intenções do senhor com relação ao mandato, caso o senhor venha ser eleito e esteja ali na Assembleia Legislativa de Goiás para defender o povo goiano? A minha vontade é de ser eleito e procurar cumprir aquilo que eu expus no Facebook, no Instagram, e que algumas pessoas têm conhecimento. E agora vai ser uma quantidade maior, né? Espero. A minha intenção, por exemplo, sendo eleito, é auxiliar o governo a ter ações em melhoria da sociedade. Uma coisa que eu sempre achei errado, por exemplo, quando um cidadão precisa de um tratamento oftalmológico, ele tem que ir até um CAIS, um posto de saúde, agendar, marcar para tantos dias, e às vezes até demora. Isso também acontece também com outras especialidades. Então sugerir ao governo do estado que o SUS assumisse essa responsabilidade também, em já fazer convênio com as clínicas, para que possibilitasse esse tratamento e essa consulta o mais rápido possível. A consulta e o tratamento, né, o mais rápido possível. E também a questão de tratamento odontológico. É lógico que se o SUS assumir esse compromisso também de possibilitar o cidadão de baixa renda ou até mesmo da classe média para baixo, seria excelente ideia, né? Porque um tratamento dentário particular não é tão barato, né? E às vezes as pessoas não têm um rendimento satisfatório que possibilite isso. O poder aquisitivo está muito aquém das demandas. Está muito aquém. Eu até no meu Face eu tenho uma entrevista do Silvio Santos, onde ele fala sobre o salário mínimo. O salário mínimo brasileiro é uma vergonha, na verdade. Me desculpa eu falar isso, mas o salário mínimo é uma vergonha, né? Um país rico, um país que tem uma potencialidade muito grande. Eu quero lembrar aí uma música aí que tem com a juventude do Brasil, com o jovem do Brasil ninguém pode, né? Eu te amo, meu Brasil. É mais ou menos assim aquela letra, né? Então, quer dizer, se o jovem ele for bem
direcionado, educado, né? Tiver um sistema educacional mais eficiente, com aulas de a teoria e a prática de esportes, um período integral, quer dizer, isso vai possibilitar o desenvolvimento maior do desenvolvimento humano do brasileiro, né? E nós precisamos focar, as ações de governo precisam focar isso para que o jovem passe realmente a produzir intelectualmente, ajudar a desenvolver o Brasil, porque nós temos condições de ser uma potência mundial. O Brasil tem condição, depende de ser bem governado, acabar com a corrupção e agir, fazer planos de governo na área da educação, na área da saúde, na área de segurança. Inclusive um dos planos, dos projetos que eu propus aqui nos meus folhetos é o seguinte: é uma coisa que a gente já tem que preocupar muito. Os exemplos que estão acontecendo aí, esse conflito da Rússia com a Ucrânia já é um alerta para o Brasil. Eu até propus lá na área de segurança, eu propus que as forças auxiliares, no caso a PM, Corpo de Bombeiros e demais segmentos, passassem a fazer exercícios estratégicos com as Forças Armadas, no caso o Exército, já preparando, já tendo uma noção de qual seria o papel delas no eventual momento de ter que defender a integridade e a soberania nacional. Eu vi um vídeo no YouTube que trata sobre isso. Então eu peguei e lancei isso, né, como uma proposta de alerta para o governo, para que ele possa agir nesse sentido. E a questão também da melhoria da educação, ela tem que ser melhorada, ela tem que ser refeita, aperfeiçoada. A gente vê aí as programações, as notícias de que a educação brasileira, a educação em Goiás vai bem, mas ela precisa de ajustes. O profissional, né, ele tem que ser valorizado e melhor remunerado. E a estrutura também ela tem que ser diferente, ela não pode ser só na teoria, ela tem que ter a prática para que desenvolva a habilidade, o dom de cada jovem na área de humanas, ou na área de exatas, ou na área de biológicas. E isso aí, falta uma política mais eficaz nesse sentido. Com certeza. Levar a mesma seriedade que as empresas, as cooperativas e todos os empresários de sucesso aí conseguem no Brasil afora aí, na força de todos os segmentos, segmento agro e por aí vai, segmento aí de alimentos. Por isso que o governo precisa entender que ele é o que menos gera emprego e é o que mais onera o seu povo com a alta carga de tributos e todos os entraves burocráticos na abertura de uma empresa, na questão de mão de obras qualificada, contratações, e aí fica dessa forma. Se não houver legisladores, tanto na Câmara Federal quanto na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, fica difícil o Estado e o país dar esse salto tão desejado que os brasileiros tão sonham, né? Eu, inclusive, professor e senhores, eu pesquisei no Google a alíquota do imposto cobrado em Goiás, ele está em 17%, né? Sim. Mas existe uma variação. E até eu propus, porque, por exemplo, como a renda do brasileiro ela é pouca, né? Então, quem paga um aluguel, quem tem que cuidar da família, sim, às vezes a renda não é satisfatória. Então, um dos projetos que eu sendo eleito, eu vou trabalhar em cima, vou pesquisar, vou estudar, porque eu não quero ser demagogo e não quero ser hipócrita. Estudar sobre isso, é a possibilidade do trabalhador ter direito àquela a retenção, a alíquota que é retida, e ser revestido para ele como uma forma de complemento salarial. Porque, por exemplo, já que não coloca o imposto único, pelo menos o trabalhador ter direito daquela alíquota do imposto retido, ele sendo vinculado a um CGC, ou seja, o CNPJ e a inscrição estadual, ele tem direito a uma porcentagem daquela alíquota para complementação salarial dele. Porque uma coisa não é o Estado, o governo tem que ver. Precisa dar uma remuneração, dar condições legais para que a família eduque o filho.
Exatamente. E que seja, né, importante isso para que ele possa somar positivamente em benefício da nação. Então eu peguei uma frase de Pitágoras, eu não sei se eu tenho ela está aqui, ela não está aqui, mas tipo assim, educar os filhos para que os adultos não precisem. Então, quer dizer, se o Estado fazer uma política melhor de justiça social, melhor remuneração, possibilitar as empresas a pagar bem, a redução de impostos, caso for necessário ter uma alíquota única, e essas empresas a oferecer uma remuneração melhor para os trabalhadores, para que eles cuidem disso, da família, e a educação dada em sala de aula pelos professores sejam conjugadas no mesmo sentido de desenvolver o jovem, e mais a educação que é dada, que é transmitida pela mídia secular. Quer dizer, tem que haver um melhoramento, uma mudança nessas programações, que ela às vezes induz muito o jovem a fazer coisas diferentes da coisa do normal. Então, eles induzem o jovem a fazer coisas anormais. Então, isso aí tinha que ser trabalhado, não é censurar, mas chegar a essas emissoras para que elas façam programas educativos, programas sadios que contribuam para a formação e desenvolvimento do jovem. Exatamente. Então, Félix, nós percebemos que o senhor é uma pessoa muito capacitada e tem essa questão do senhor estar ligado à cooperativa, essa questão do empreendedorismo, e o senhor é uma pessoa muito capaz de desenvolver, sim, bons projetos e conseguir até mesmo diversas aprovações na Assembleia Legislativa. E que o senhor possa frisar bastante para o eleitor, neste momento, a cada palavra que o senhor falar, a cada frase que o senhor completar, e o senhor frisa o número do senhor, para que a população possa estar lembrando do número que o senhor vai ser ali votado na urna no dia 2 de outubro, né? 2 de outubro. Félix Alves 15.221, deputado estadual, MDB. O senhor tocou no assunto, acho que eu não comentei sobre o fortalecimento do cooperativismo para a geração de emprego. Quer dizer, o cooperativismo está crescendo, ele está assumindo um papel importante na sociedade. E isso também é bom, é excelente. O que importa é geração de emprego, né? E as cooperativas atuam também na área da agricultura, né? Pecuária, agronegócio, e cada vez mais crescer nesse sentido para gerar emprego, gerar divisas para o Estado. Como eu falei, né? A gente tem que procurar fazer coisas benéficas em atuação. Eu penso que o deputado, tanto o deputado estadual como o deputado federal, e o senador, o governador, o presidente, ele tem que pensar em coisas benéficas, né? Em coisas que vai beneficiar o coletivo, e não ações que vai beneficiar grupos. Isso é totalmente errado, porque na hora de eleger ele é o coletivo. Só o grupo não elege, né? Só aquele grupinho ali não elege. Então o coletivo merece ser atendido nas suas necessidades também, né? Exatamente. O senhor está tendo o apoio irrestrito aí da categoria, da Copmego. Como é que tem sido aí esse grau de convencimento do senhor frente ao eleitor goiano, frente ao segmento que o senhor está representando, que o senhor é participante? Como é que está essa situação? Como é que o senhor tem sido a receptividade da candidatura do senhor a deputado estadual? Olha, as pessoas que eu converso manifestam apoio, incentiva. É lógico que a gente não vai conseguir agradar 100%, né? Sempre vai ter alguns que não vai apoiar, mas a intenção é que aqueles que me apoiarem passem a divulgar, né, a minha candidatura, Félix, número 15.221, deputado estadual, e leve
ao conhecimento a proposta que eu tenho através dos panfletos que ainda vai ser distribuído, através das postagens que eu faço no Facebook, que eu faço no Instagram, no WhatsApp, e que ele possa ajudar a somar, né? Porque é importante a categoria ter um representante, ainda mais sendo deputado estadual, e eu tenho capacidade para isso. Eu tenho competência para isso. Eu sou uma pessoa imparcial, sou carismático, gosto das coisas certas, e eu tô pleiteando esse cargo de deputado estadual não por status, e sim por ideal de servir não só a categoria de motociclista, mas no geral, o coletivo. Então, é isso. Exatamente. Félix Alves, e o senhor fala para nós como que é a maneira do senhor trabalhar. O senhor vai ser aquele deputado mais aguerrido, ou o senhor vai prezar mais pelo diálogo? Porque normalmente as pessoas confundem eficiência com a forma de falar alto, que é o caso que nós temos aí, um governador que muito bravateiro, e ele bateu as eleições, e ele agora atualmente ele é abaixo do esperado. A população já tem uma certa rejeição pelo governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, e gostaria de saber como é que é a atuação do senhor, se o senhor é mais no diálogo e busca essa proatividade, porque as pessoas normalmente gostam dessas pessoas mais polêmicas, como o caso do deputado Valdir, se elegeu deputado federal, e tantas outras figuras aí do estado de Goiás. Como é que o senhor trabalha essa questão de estar negociando com o grupo? Como é que o senhor trata essas questões que aparecem até o senhor aí? Como é que o senhor busca resolver esses problemas com relação a grupo? Eu tenho a minha concepção, eu acho que é o certo, e talvez os senhores e as senhoras vão concordar. O deputado político, ele tem que ser atuante, ele tem que saber dialogar e tem que saber ser feroz no que é certo. Então, por exemplo, eu andando, né, eu como motociclista faço entrega para todos os lugares, em Goiânia, Aparecida, Senador Canedo, Goianira, Trindade. Eu detectei lá no final da Goiás Norte, sentido Goianira, ela não terminou, tá um poeirão. Correto. A população sofre, né? Eu até gravei e tem isso gravado no meu Facebook. Aí a questão também tem uma questão da canaleta ali na Castelo Branco, ali perto da Navesa, ali naquela região ali perto da Comum, que ela tá rompendo. Não sei o que fizeram lá, que botaram umas pedras lá e a pedra está descendo e quebrou o concreto. Eu tenho essas imagens também no meu Face. Então, quer dizer, o deputado, o político, ele não pode ficar só no gabinete. Ele tem que andar porque ele tem que ver os problemas e achar a solução. Então, eu penso o seguinte, eu sendo eleito, eu vou dialogar até onde der, e se não der, é agir. É brigar pelo que seja certo. Assim como o Berto brigou muito pela redução do ICMS, não necessariamente que o imposto foi reduzido em função somente do deputado, mas ele deu uma certa ênfase, e também o deputado Alisson Lima falava muito na redução do ICMS em Goiás, apesar de que veio, né, do governo federal essa decisão na redução da alíquota para todos os estados, e o estado de Goiás passou a cumprir, e dando um alívio muito bom no bolso do trabalhador goiano e de todos os brasileiros. E é mais ou menos assim que o senhor pretende levar essas demandas que o senhor vê gritante, a questão de obras, a questão de redução de impostos, facilitação com relação ao empresariado, às pessoas que querem empreender? Sim, a gente tem que formular ideias inteligentes, né? Eu acho que essa questão do imposto único, ela é muito abrangente. A gente precisa estudar direitinho, né, para tomar as providências necessárias. Porque o empresário satisfeito, com certeza ele vai refletir no empregado, né? Então, eu pretendo sim ser atuante e não de brigar, né, mas dialogar.
ver o que é certo. Eu vou fazer a minha parte. Eu entro com as propostas, né? Se caso o governo, o governo que foi eleito, ele vetar, vai ser um problema dele. Porque eu vou ter as minhas redes sociais que vou comunicar. Vou, entra com esse projeto, eu acho que é benéfico à sociedade, ao Estado, foi vetado. Então aí eu fiz a minha parte. Agora cabe aos senhores julgar no momento oportuno. Então aí essa questão de ser valentão, esse não é comigo. E até mesmo isso não vale a pena. Esse brigar de forma desnecessária não é viável, né? Tem que ter sabedoria e usar a inteligência. E ainda bem que eu amadureci bastante em relação a isso, né? Eu posso já assumir essa posição. E uma questão também, professor, que o senhor falou aí da questão, nós pegamos um período muito ruim que foi o combustível, né? O combustível estava muito alto, a gente que trabalha com entrega, estava difícil, né? Tinha que fazer muita entrega, lugar longe e gastava demais o combustível. E graças a Deus, né? Essa época boa, né? Reduziu o preço do combustível, agora tá legal, tá bom. Tá sobrando um dinheirinho a mais pro motoqueiro, né, para o motociclista e para os demais, né, segmentos de transporte. E também eu esqueci de falar, professor, a questão do IPVA. Eu ouvi falar que o governo federal tinha um projeto lá na área federal de isenção do IPVA, né, até 160 cilindradas. É uma coisa que eu também vou batalhar aqui junto ao Estado para que isso aconteça aqui, porque se o governo federal, o parlamento faz isso lá, mas ainda tem algumas coisas que os estados não obedecem. Então, se tiver o deputado aqui para cobrar isso, para bater, né, nessa tecla e beneficiar a categoria de motociclistas ou os demais segmentos, eu vou fazer isso. Se eu aprovou lá, aqui também tem que ser aprovado. Então, é uma coisa certa, né? Correto. Olha, nós temos o Cleone Dourado, ele é da região nordeste de Goiás, a região de Poços, Mambaí. Que o senhor possa cumprimentar ele e falar dos seus projetos para essa região tão desassistida que é o Nordeste goiano, a região de Alvorada do Norte, que o senhor fala para esse povo aí, lá, Cleone Dourado. Boa noite, Cleone, tudo bem? Cleone, eu assumo o compromisso eleito ir na região, né, e fazer um estudo melhor, o que pode ser feito aí, pode ser sugerido ao governo para que ele atue aí na região para melhorar, né, geração de emprego e agronegócio, né? Eu tenho uma coisa, eu sou favorável sim de uma reforma agrária, desde que ela seja bem feita e que ela propicie o trabalhador a trabalhar, a produzir. Não aquela reforma que é feita, que deixa a família lá jogada, sofrendo. Somente com um pedaço de terra e sem auxílio nenhum. Exatamente. Eu já presenciei isso no Tocantins. Eu estava no Tocantins, eu presenciei. É um sofrimento danado. Eu lembro que tinha umas crianças lá que o café da manhã era manga. Então, é uma covardia o que certos governos fazem, né? Porque por que não faz a coisa certinha, faz aquela reforma, faz o assentamento, dá toda a estrutura, que aquilo ali pode ser pago, como um financiamento de uma casa. Pagar aquilo ali para o Estado e pronto. Isso essa questão de reforma agrária, muita gente vai falar assim, ele é esquerdista. Não, isso não é questão de esquerda, isso é esquerdista ou de direita, não. Isso é uma questão estratégica. Isso é uma questão que o Brasil precisa de produzir mais, o Estado precisa de produzir mais alimentos. Por quê? Nós temos nós está com 200 e tantos milhões, vamos supor, uma concentração enorme em São Paulo de brasileiros. Então, quer dizer, e ali, quando começar a faltar água, faltar alimento, como que está estrategicamente a estrutura para a produção? Então, quer dizer, é uma coisa que a gente tem que pensar. Isso não é questão de esquerda, não. Isso é uma questão estratégica que é necessária. Tanto para quem é capitalista ou quem é comunista, é uma questão estratégica.
é uma questão que é necessária. E também instalar indústria, descentralização de indústria das regiões e passar para outras regiões para que possa expandir e oferecer emprego para as pessoas, né? Independente da região. A região ela tem um potencial lá que pode ser explorado. Exatamente. Essa região do Nordeste goiano ainda existe, lógico, muita pobreza, mas as pessoas estão cada dia mais convencidas que o governo precisa atuar melhor. Lá é uma região que tem produção de energia através de usinas, que eu sei que foi construída lá na região, 2 usinas, na região de 2 rios lá, que faz encontro ali até Alvorada Norte. Mas é uma região que já comporta uma grande população e é uma espécie de triângulo entre Alvorada Norte, Mambaí e Poce e toda a região, Guarani, por ali vai. Então precisa muito, a região do ex-governador de Goiás, Zé Elton, mas ainda é muita pobreza, tem muito investimento lá de fazendeiros, mas é uma região muito desassistida, ainda tem muitas pessoas que realmente passam fome. Ô Félix Alves, e com relação à sua atuação aqui em Goiânia, além da Copmeg, o senhor já teve mais alguma outra atuação de segmento de grupo, em defesa de direitos? Eu já trabalhei numa cooperativa anteriormente, eu prestava serviço para Metrobus. E já tive lanchonete, já tive uma lojinha na rodoviária de Campinas, né? Já fui funcionário do BEG, trabalhei 10 anos e 6 meses no BEG. 2 anos na Asbeg, mas ele conta, né? Que era uma empresa ligada ao BEG. Tem uma súmula do TST que reconhece isso. Como eu trabalhei 2 anos na Asbeg, depois fui absorvido pelo BEG, trabalhei 8 anos e 6 meses. Os 2 anos contam também, 10 anos e 6 meses no BEG. E trabalhei em outra empresa de motociclista que chama Mega Logística, né? Já tinha uma atuação já aqui em Goiânia. E é isso. Não quer dizer que a gente não esteja a par da situação. O senhor falou aí com relação a 2 hidrelétricas lá na região, né? Sim. Eu vejo assim a necessidade de ter um incentivo por parte do governo, tanto federal como estadual e municipal, na política de implantação da captação de energia solar. Por quê? O clima está mudando. Então, na época de chuva, mas quando quando se represa a água, a hidrelétrica ela tem que movimentar as turbinas, as águas têm que movimentar as turbinas, né? Então libera a água. Então, se tiver uma forma dessa utilização da energia solar para que não seja necessário abrir as comportas em grande quantidade, para que mantenha-se aquela reserva de água para consumo humano, seria melhor, né? Eu acredito que uma das propostas também seria mais na frente estudar direitinho, né, para propor isso ao governo do estado, esse incentivo para a implantação da captação de energia solar nas residências e até mesmo nas empresas. Eu prestei serviço para uma empresa de grande porte, mexe com empilhadeira, e o dono da empresa colocou essa captação lá e eu achei muito legal, viu? É muito importante isso, incentivar as empresas também a fazer isso. Exatamente, isso é muito importante. Félix Alves, e com relação às suas propostas, eu vi ali que são bastante extensas, você tem bastante propostas ali elencadas, mais de 10 propostas. O que o senhor lembra dessas 10 propostas aí que o senhor pode estar elencando para o eleitor do estado de Goiás? E mais uma vez o senhor frise também o número e depois o senhor responda também a pergunta. A Tati Cristine Barreiros pergunta: Félix Alves, mesmo o senhor não sendo senador Canedo, pensa em trazer algum benefício para a cidade de Senador Canedo? Frente a um universo de quase 70 mil eleitores aqui? Eu já posso falar sobre isso? Pode, fica à vontade. Pode falar de tudo aí. É lógico que a atuação do deputado ele tem que ser em benefício da coletividade, no geral. Mas Senador Canedo é uma cidade muito importante, um polo industrial, vamos dizer assim, empresarial muito importante. Aqui é uma concentração do combustível, né, do estado, né? Então, com certeza, do depósito de combustível do estado, no geral, né? Então, ela precisa de um atendimento também com mais carinho, né, vamos dizer assim, com mais eficiência.
E podemos aqui também, né, auxiliar aí na sugestão de mais projetos, né, de instalação de empresas, né, e melhorar aí a condição salarial, né, e também a instalação de novas empresas aqui, expansão também, né, o cooperativismo também vai instalar aqui para gerar emprego. Então, eu lembro que eu escutei uma entrevista seu aqui, parece ter uma questão de uma maternidade aqui também, né? Exatamente. Eu queria que o senhor até posicionasse sobre isso aí. Ela foi fechada para reforma de 5 meses e já tem mais de um ano. Pode ter certeza. Eu escutei mais ou menos essa matéria e eu não estou bem a par do assunto, mas eu sendo eleito, juntamente com os demais colegas que têm interesse em fazer as coisas certas, em benefício da sociedade, nós vamos pegar isso aí com firmeza para que seja atendido. Isso é uma necessidade do município, e tem que ser feito. Certo? É isso. Eu vou ajudar, eu sendo eleito, eu vou ajudar assim que isso seja realizado e seja o mais rápido possível. Exatamente. Nós observamos que nas propostas do senhor vai do fortalecimento do cooperativismo, que é o caso da Copimego. O senhor defende isenção de impostos como IPVA. Sim. Parcial? Como é que o senhor, o senhor entende que a alíquota está muito alta? Ou qual que é a explicação que o senhor fala da defesa da isenção do IPVA? Para quem que é essa isenção? A categoria de motociclista, ela tem uma remuneração que é oscilante. Por exemplo, no cooperativismo ele tem a opção de trabalhar de dia e de noite, tem uma remuneração melhor, porque o cooperado ele recebe por quinzena, ele tem uma remuneração melhor. Agora, aqueles que prestam serviço para empresas particulares, que é vinculado a sindicato, ele tem uma remuneração menor. Então, quer dizer, qualquer coisa que beneficiar em termos de rendimento é bom, é excelente. Se havendo a isenção do IPVA, é um dinheirinho a mais que vai sobrar para ele, né? Para ele cuidar da família dele e da família dele. Agora, se esse projeto ele tiver a possibilidade de abranger todos, né, devido à cilindrada, que é até 160 cilindrada, se todo mundo for isento, essa lei for para todo mundo ser isento, melhor ainda, né? Porque aí, mesmo aquele que utiliza da moto para ir trabalhar e ela fica quietinha lá, ele vai ter esse benefício e ele vai ter um dinheirinho a mais, né, nesse período aí de que ele pagava esse IPVA. Exatamente. Félix Alves, e com relação à segurança privada, o senhor também tem nas suas propostas a questão de contemplar a segurança privada. Como é que o senhor entende? Como é que o senhor vai defender isso aí lá na Assembleia Legislativa? Eu vejo a segurança privada como uma ramificação de utilidade pública, porque ela está ali protegendo empresas, moradores, né? Quer dizer, ela tem muita importância. E é uma questão também que se encaixa naquele projeto de uma integração e uma aproximação das forças auxiliares com as forças armadas no tocante, assim, já está preparado para um eventual confronto, né, com ameaças externas. E no caso seria uma sequência, né, já que a possibilidade, mesmo que mudando a legislação, essa segurança privada ser considerada como uma força auxiliar do sistema de segurança pública do Estado, porque eles são bem organizados, eles são uniformizados, eles têm posse de arma e às vezes eles ficam limitados ali a uma área de atuação e dá essa possibilidade para que eles auxiliem a segurança pública na prática da segurança no geral, na paz social, né? Porque, por exemplo, um assalto a um carro forte, né? Eles têm treinamento e têm um equipamento também necessário para se defender e defender o patrimônio público, né? E defender vidas. Então eu vejo assim que é uma ideia legal considerar a segurança privada, ela legalmente legalizada, né? E ela ser considerada porque ela possa somar na proteção da sociedade. Exatamente.
E como é que o senhor entende e o senhor defende nas suas propostas a questão de que nós sabemos que no Brasil nós temos uma grande demanda por o déficit habitacional. Muitas pessoas não têm moradia própria, vivem de aluguel ou em condições muito precárias. Como é que o senhor vai defender também essa questão de facilitar essa aquisição? Onde é que o senhor vê o problema maior para a pessoa adquirir seu imóvel? Como é que o senhor quer defender e que seja tenha mais condições e mais acesso a quem de fato precisa de moradia, já que nós temos déficit habitacional no país de mais de 7 milhões de moradia, e sendo que o Estado tem uma tão importante secretaria, se não me falha a memória, chamada AGEAB, isso, uma agência de habitação? Eu já acho que o aluguel já é uma coisa injusta. O cidadão, o trabalhador tem que pagar aluguel. É uma coisa muito injusta, é sofrido isso. Então, como eu falei, o Brasil é um país rico, enorme. Até o tamanho também do imóvel, eu acho que é até um absurdo, porque é tão pequeno, né? Mas assim, eu acho que tem que facilitar. Tem que facilitar a aquisição do imóvel, principalmente para quem é casado, para quem já tem a família, né? E se uma facilidade assim, no meu entendimento, se a pessoa casou, ele pegou a certidão de casamento, ele como é que fala, ele está amaziado, ele pegou aquilo ali, um documento, foi lá no órgão do governo, apresentou, e ele acho que nem precisava da renda dele, não precisava nem de falar da renda dele, ele falou assim, o valor da prestação vai ser 300 ou 400 ou 500 reais, e pronto, não quer saber se ele está com restrição no SPC ou no Serasa, quanto que ele ganha, não. É facilitar, porque aquilo ali é um patrimônio que vai ser dele, ele vai lutar para manter aquilo, direitinho para o Estado, ou para qual financeira for, né? Então eu acho que tem muita burocracia para financiar um imóvel. É lógico que eu tenho que estudar melhor, mas eu já tive alguns exemplos de financiamento. Eu fui financiar pela MRV, e depois foi uma complicação danada, eu até desisti depois. Eu peguei e deixei quieto. O senhor entende que também realmente o sistema financeiro da habitação, ele também exige valor altíssimo. Muitas vezes, dependendo do imóvel, a pessoa tem que desembolsar entre 30, 35, 40 mil, até mais, até 50 mil reais, dependendo do imóvel que ele vai querer adquirir. Então isso aí é muito difícil a pessoa ter uma quantia dessa junta para aplicar na compra da sua casa, né? Exatamente. Isso aí é complicado, né? Para quem ganha 2, 3 ou 4 salários mínimos, ter que pagar um aluguel, ter que manter a família e ter condições de economizar para juntar um valor desse, só se for mágico. Sim. Só se for mágico, porque não tem cabimento uma coisa dessa. Eu penso o seguinte, o Estado ele abre uma concessão para empresas, isso vai gerar emprego, isso gera emprego na área da construção civil. Abre a concessão, como é que fala, licitação, né? Licitação, sim. Desculpa. E para que essas empresas façam a habitação, o imóvel. E aí facilitar para que quem tiver interesse em determinada região, ele vá lá, preencha o cadastro e ele já adquira isso. Em tantos meses ele já está sabendo que ele vai ter aquela casa para ele, com a família dele. Então acho que o sistema financeiro entraria só na emissão do boleto, na assinatura de um contrato, a emissão do boleto, e ele já pagar aquela prestação. Não precisava dele desembolsar um dinheiro desse. Esse dinheiro dele, essa economia dele serve para ele adquirir outras coisas, cuidar da família dele, adquirir até um automóvel, e aquele bem imóvel vai ficar fixo lá. Eu acho que todo mundo vai querer trabalhar para pagar aquele imóvel da forma correta. Dificilmente o brasileiro é caloteiro. E penso assim, facilitar. Eu, eleito, eu vou aprofundar nesse assunto e verificar a forma mais correta, que seja mais facilitado para o trabalhador adquirir o seu imóvel e sair do aluguel, porque é lamentável a situação do aluguel. O aluguel é uma coisa que a gente paga e não tem retorno. Eu já paguei aluguel e é difícil. Exatamente, é uma dificuldade muito grande. Félix Alves, o Batatinha da Coleta, ele está perguntando o seguinte: ele é uma liderança fortíssima ali da região do Madre Germana,
aqui nos acompanhando pelo YouTube. E o que o senhor falaria para o Baltazar, ali daquela região também, que tem altas demandas ali na divisa com a Aparecida de Goiânia, na região da GO 040? Sei. E o que o senhor poderia falar para essa região lá, se o senhor conhece bastante lá também? Eu creio que o senhor roda muito essa região aí, o senhor já deve ter conhecimento muito grande das demandas daquele povo. Sim, eu já fiz várias entregas lá, né, no Mato Germana. Inclusive a primeira vez quando eu fui lá foi de barco de chuva. Ele é servidor da Comurg, o Baltazar. Eu conheço assim, mais ou menos, eu já fiz entrega, né, mas assim, durante o dia, né, não conheço à noite. Mas a gente tem que procurar saber como que está realmente a situação, visitar lá nos períodos que seja crítico, não sei como é que está a segurança, mas se tiver uma coisa precária, né, uma coisa assim que necessita de uma estruturação na área de segurança, de estrutura física, asfalto, essas coisas, né? A gente tem que ir e levar o conhecimento do governo para que ele age nessa região. Não só do governo, como do prefeito, porque não interessa, o deputado, no meu entendimento, o deputado ele tem que ser ágil, não importa se ele vê uma coisa errada que é na área do município, mesmo assim ele pode chegar e falar para o prefeito, ou seja, do estado, né? O senhor acredita que essas regiões elas podem sim ter alta demanda e o senhor defende aqui como a questão de tratamentos odontológico e oftalmológico via SUS por clínicas credenciadas? E o senhor acredita que tem muita gente, principalmente nas regiões periféricas de Goiânia e nas cidades mais simples e com menores arrecadação do estado de Goiás, existem muitas pessoas que, como você falou, uma questão do tratamento oftalmológico pesa no seu orçamento, a questão do tratamento dentário também, ela acaba deixando para frente porque não tem condições de fazer, por pouco dinheiro no bolso, com os salários aí, até mesmo tem famílias que vivem somente com dinheiro de repasse do Bolsa Família do governo federal, não é isso? Tem isso. Não tem outra fonte de renda. Eu acredito, por exemplo, o governo aprovando esse projeto aí do SUS, como é que fala? O SUS autorizar o tratamento odontológico e oftalmológico. Eu acredito que o profissional nessa área, ele vai querer montar o escritório dele, o consultório dele, quer dizer, a clínica dele, nos setores. Então, por exemplo... Onde houver as demandas. Onde houver as demandas. Então, por exemplo, o setor Germana, eu não sei se lá tem clínica, né, mas acredito que deva ter. Então, essa clínica credencia no SUS, né, e vai passar a atender aquela comunidade, né, daquela região. E assim nos demais setores, nas demais regiões, nas cidades do interior, porque é uma coisa que o SUS tinha que fazer isso, porque é benefício da sociedade, né, do goiano. Agora tem um setor depois do Mato Germana, que acho que é IP. Certo, correto. Eu já fiz entrega lá também, é um setor que tem uma atenção... É muito carente. Muito carente. Muito carente. Não é todas as ruas que são asfaltadas, né? E um areião danado lá, o pessoal sofre. Eu acredito na época de chuva e na época da seca também, a poeira, as crianças devem sofrer bastante, né? Então tinha que ter mais um estudo melhor para fazer esses bairros tão distantes e depois deixar lá haver navios, né, incompleto, e não tendo tratamento, a linha de esgoto, a rede pluvial, asfalto, né, por saúde, vamos dizer assim, né? Então tem que rever esse tipo de atos de governo aí, até de empresários também, né? Exatamente. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência de vocês aí, as visualizações. A gente está aqui no estúdio com o Félix Alves, candidato a deputado estadual com o número 15221. Ele é aí de Goiânia, ele está ligado ao segmento dos motociclistas, ligado mais precisamente à Copmego. Nós vamos já caminhando para os minutos finais da live e que vocês possam curtir, compartilhar nosso material. Félix Alves é uma pessoa de perfil realmente muito refinado, é uma pessoa que veio de base, igual o professor Mazeu, já foi coletor de lixo em Goiânia, na Comurg, já foi entregador de medicamentos,
E para hoje o professor Mazil está servidor público do município há 8 anos. Então assim também há esse perfil do Félix Alves aqui sendo entrevistado nesta noite. E a Web TV disponibiliza cada vez mais, abre as portas para você, Félix Alves, assim que você quiser vir aqui trazer notícias, trazer seu santinho, fazer novamente uma bela divulgação em rede social e aqui discutir com os internautas. O senhor será muito bem-vindo. A partir de agora, quando começa a contar as considerações finais do senhor, pode ser que o professor Mazil não lhe perguntou e que isso queira esclarecer para nós. O microfone é todo seu e se dirige àquela câmera ali e fale ao povo goiano, ao eleitor de todo o estado de Goiás. Obrigado por essa oportunidade, professor. Eu quero dirigir a palavra aos goianos. Como foi falado aqui, né? Eu sou novato, né? Apesar que eu já tenho uma idade avançada, 52 anos, mas eu sou novato na política, mas sou filho de político. Meu pai já foi vereador e prefeito de Fazenda Nova. Eu sei que, eu sendo eleito, eu tenho a plena convicção de que eu vou fazer o melhor, imparcialmente e em benefício da sociedade. Eu quero que o povo goiano me dê essa oportunidade. Eu não vou decepcionar. Com certeza eu não vou decepcionar. Eu creio em Deus, tenho temor, não estou por status, estou por ideal em servir e quero fazer o melhor em benefício. Esses projetos que foram relacionados no meu panfleto, ainda tem outros, né? Que quando eleito vou estudar e vou procurar colocar em prática em benefício. Então é isso, eu agradeço bastante e conto com o apoio de todos. Vamos ser imparcial, né, na escolha, vamos saber escolher. Nós temos eleições importantíssimas nesse ano, né? Temos que ter muita sabedoria e escolher os candidatos que realmente vai somar em benefício da sociedade. E espero contar com o apoio da categoria de motociclistas no geral, né, os dos aplicativos, das empresas particulares, os cooperados, né, a qual eu pertenço, mas unirmos para conquistar esse objetivo. Nós temos competência, nós podemos com certeza exercer isso, essa função de deputado estadual em benefício da nossa categoria e das demais categorias, dos profissionais na área da saúde, da educação e da segurança, porque onde tem boas ideias, com certeza a coisa flui. E que Deus abençoe a cada um. Obrigado por essa oportunidade. Uma boa noite, bom final de semana e que no dia 2 de outubro de 2022 os senhores e senhoras sabem votar e espero que votem em mim também. Um abraço, que Deus abençoe. Exatamente. Para nós aqui da Web TV Primavera foi um prazer receber Félix Alves aqui, candidato a deputado estadual pelo MDB com o número 15221. Uma pessoa muito simples, mas muito objetiva, com muito trabalho prestado, com um perfil aí realmente invejável a muitos, até mesmo deputados de mandato, que deixam muito por desejar, abandonam seu povo e é diferente com o Félix Alves, uma pessoa muito realmente com um objetivo definido e está aí pronto, com seu nome à disposição para que o povo goiano possa avaliá-lo na urna e que ele possa conseguir chegar nos seus objetivos através das suas mídias. Félix Alves, frisa o seu número, ainda tem mais alguns minutinhos, frisa o seu número para o eleitor goiano, fale suas redes sociais, que as pessoas podem encontrar o senhor e o material do senhor, e peçam que curta e compartilhe o seu material para chegar ao maior número de pessoas possível. Obrigado, professor. Meu nome é Félix Alves, número 15221, deputado estadual, e o meu Face é Félix Alves de Rezende com Z, tá? Facebook Félix Alves de Rezende, esse é Rezende com Z.
E o Instagram é Félix underline, como é que é? Isso, underline. Underline, Félix underline motociclista. São esses dois. E manda um convite lá que eu aceito, né? E vocês vão ter acesso lá às minhas postagens, né? Eu vou fazer mais matérias de vídeo, onde eu vejo os problemas que está tendo na sociedade e divulgar para que aquilo ali seja meta também de atuação como deputado e levar o conhecimento do prefeito ou do governador ou do Ministério Público, né, para que tome providência e benefício, que tem coisas que acontecem em Goiânia ali depois das 18 horas, depois das 20 horas, que é lamentável. Eu vou até citar aqui, quando eu vinha da congregação, que eu passava pela Independência, ali na 44 é uma tristeza ver aquele pessoal lá jogado. Se não fosse a atuação da igreja em dar lá uma sopa, isso ameniza, mas não resolve o problema. A questão também da praça lá, Joaquim Lúcio, aglomeração de pessoas, seres humanos lá sofrendo no frio, ao relento. E ali, eu como deputado estadual eleito, eu vou chegar no prefeito, eu vou chegar no governador, eu vou chegar no Ministério Público, nos direitos humanos. Aquilo ali é um absurdo em pleno século em que vivemos. Até isso me deixa até emocionado. E no momento que vivemos, tem pessoas que estão abandonadas, jogadas. Eu penso o seguinte: todos nós temos um livre-arbítrio de ir e vir, mas isso tem que ter condições. A pessoa ela tem um livre-arbítrio de ir e vir quando ela está em sã consciência. Aqueles pessoal estão doentes, eles estão precisando de assistência, ou do Estado, ou da sociedade no geral, mas que resolva aquilo, que pega aquele pessoal, dá um tratamento digno para eles voltar à vida normal deles. Porque, olha, eu tenho quase certeza que no meio daquele pessoal tem pessoas que têm talento. Exatamente. Então, pessoal, vai encerrando por aqui a entrevista com o Félix Alves, candidato a deputado estadual pelo MDB, com o número 15221. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Quero deixar aqui